Olá, meus amores! Vocês dormiram bem, descansaram bem, estão prontos para uma nova maratona para as nossas aulas online, né? Vamos aprender de um jeito bem diferente, mas vamos aprender, né? Iniciando a nossa aula de hoje, a prof vai ler para vocês quem ganhou o jogo. Esse livro foi escrito por Ricardo Dreger e as ilustrações foram feitas por Elisa Sassi. Lucas tem 7 anos. Ele gosta muito de ver desenhos na televisão. Só tem uma coisa que deixa Lucas chateado: não poder andar. Ele queria jogar futebol como as craques da seleção brasileira. Todo dia, Lucas enfrenta grandes desafios junto com sua cadeira de rodas. Eles lutam contra calçadas esburacadas e cheias de sobe e desce. Na escola, precisam de ajuda de alguém para subir as rampas. Mas seu maior desafio é o recreio. Todos correndo e Lucas sozinho num canto. Muitos ficam olhando, mas ninguém se aproxima. Nessas horas, ele queria ser invisível, como o herói do seu desenho animado preferido. Para espantar a tristeza, Lucas vira piloto de Fórmula 1. A cadeira de rodas amarela é o seu carro. Eles descem correndo a rampa do colégio e cruzam em primeiro lugar a linha de chegada. Vrum! Ainda bem que o freio da cadeira está novinho. Lucas adora juntar coisas. Bolinhas de gude, figurinhas, camisas de times de futebol. Um dia no recreio, um colega se aproximou e perguntou: quantas bolinhas tem em cada pote? Não sei, Paulo, mas podemos contar. Paulo começou a contar um pote e Lucas o outro. Contaram bolinha por bolinha. O meu tem 20. O meu, 16. Então, quantas bolinhas tem os 2 potes juntos? Lucas sugeriu: vamos contar com os dedos. Aqui tem 20 bolinhas e vamos colocar mais 16 dedos. Boa ideia, disse Paulo animado. Eles usaram os dedos e contaram alto. 21, 22, 23, deu 36. Aos poucos, a amizade entre Lucas e Paulo foi crescendo. Todo o recreio, eles tomavam lanche juntos e ficavam conversando sobre os times de futebol, os professores mais legais, suas coleções de figurinhas. Um dia, eles estavam jogando bafo. Cada vez que um virava a figurinha do outro, ficava com ela. Priscila, uma colega da classe, acompanhou o jogo e perguntou: Lucas, você sabe com quantas figurinhas ficou? Lucas respondeu: no começo eu tinha 28, agora não sei mais. Quantas você perdeu para Paulo? 10. Então dá para saber com quantas cada um ficou sem mexer nas figurinhas. Priscila explicou. Primeiro desenhamos 28 bolinhas nesta folha de papel. Depois riscamos as 10 que você perdeu. Você ficou com 18, pode conferir. Lucas contou e surpreso respondeu: tá certo. Esta foi a nossa introdução para ilustrar a nossa aula de matemática. Muito bem. Agora vocês vão pegar a apostila de vocês, as fichinhas que a prof mandou recortar. Lembra daquelas fichinhas que a prof mandou recortar do anexo? Essas fichinhas aqui. Vocês vão buscar essas fichinhas. Nós vamos brincar com essas fichinhas primeiro, tá? Então, com essas fichinhas, eu quero que vocês montem um número 107. Ó, a prof fez aqui num painel bem grande para vocês verem. O número 107, nós vamos montar com as fichinhas. Tá vendo aqui em cima? Então, nós vamos fazer o seguinte. O número é 107. Vocês vão pegar uma fichinha que vale 100. Ó, a fichinha que vale 100. Tá? Fichinha que vale 100. E uma fichinha que vale 7. Uma pequenininha, valendo 7. E o que eu vou fazer com ela? Ó, 100
e o 7. Eu vou sobrepor o 7 aqui no 100, ó. O 7 é unidade, então eu vou colocar aqui atrás. Aí eu consegui montar o número 107. Vamos dar outro exemplo. Vamos montar o número 385. Então, eu vou precisar de quais fichas? A fichinha 300, a fichinha 80 e a fichinha 5. Aqui eu vou ter centena, aqui eu vou ter dezenas e aqui eu vou ter unidades, né? Então, eu pego 300, eu pego 80, eu pego 5 unidades. 5 unidades. E da mesma forma como nós fizemos antes, a gente vai sobrepor, ó. 300 vem por baixo, porque é a centena. É a maior quantidade que nós temos, 300. Depois, eu vou pegar o 80, que é a dezena, coloco por cima do 300. Caiu minha dezena. Ó, coloco por cima. E vou pegar a unidade, que é o 5, colocar por cima do 80. E aí, eu montei o número 385, tá? Desta forma, com essas fichinhas, vocês podem compor vários números. Sempre lembrando que a fichinha com 3 numerais é a centena. A fichinha com 2 numerais é a dezena. E a fichinha com apenas um numeral é a unidade. Então, uma se sobrepõe à outra. Centena é a maior, fica por baixo. A dezena, um número menor, fica por cima. E a unidade, um número menor, fica por cima da dezena. Aí eu vou montar o meu número. Então, 386 é composto de 300 mais 80 mais o 5. 385, né? Não 386. Certo? Então, desta forma, eu posso fazer várias outras representações numéricas, tá? Sempre lembrando que temos a centena, a dezena e a unidade. Quando não temos dezena, aqui permanece o 0, ok? Então, vamos lá. Agora, na apostila de vocês, na página 87, vocês vão encontrar essa atividade aqui. Olhem lá na página 87 da apostila de vocês. Tá na apostila de vocês, página 87, aqui. Certo? Esta atividade aqui, a professora representou aqui para poder explicar melhor para vocês. Então, nesta atividade, o que vocês vão fazer? Observe como as bolinhas abaixo estão organizadas e responda as questões. Registre a sua estratégia. Quantas unidades de bolinhas há ao todo? Então, eu tenho todas essas bolinhas aqui. Essa quantidade aqui. Toda. Como eu vou saber quantas tem? Existem possibilidades, estratégias para que eu descubra quantas tem, né? Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada linha eu tenho 10 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada coluna eu também tenho 10 bolinhas. Né? Então, eu posso fazer agrupamentos de 10 em 10. Né? Eu posso agrupar 10 bolinhas. Posso agrupar desta forma, como posso agrupar também na vertical, tá? E aí eu conto os agrupamentos. Então, se eu fizer dessa forma aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grupos de 10. 10 grupos de 10 equivalem a quantas bolinhas? Vamos contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quantas bolinhas eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter 100 bolinhas, certo? Vamos dar sequência agora ao nosso exercício.
Letra A, quantas bolinhas há ao todo? Vocês vão responder. Quantas dezenas de bolinhas na letra B? Então, quantas vezes eu fiz uma dezena? Né? Uma dezena é quando eu circulo assim, eu vou agrupando de 10 em 10, lembram? Então, quantos agrupamentos de 10 eu fiz para esta quantidade de bolinhas? Essa quantidade de dezenas de bolinhas corresponde a uma centena? Eu tenho uma centena de bolinhas aqui? Tenho, né? 5 dezenas de bolinhas mais 8 unidades de bolinhas correspondem a quantas bolinhas? 5 dezenas. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui. 5 dezenas. 10, 20, 30, 40, 50. Então, 5 dezenas correspondem a 50 bolinhas. 50 bolinhas mais 8 bolinhas. Quanto vai me dar? 58. 6 dezenas de bolinhas mais 17 unidades de bolinhas correspondem a quantas bolinhas? 6 dezenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 mais 17. No 17, olha o que eu tenho aqui no 17. Para mim compor o 17, eu vou precisar do 10 mais o 7. Se eu vou precisar do 10 mais o 7, eu tenho mais uma dezena. Então, eu conto mais uma dezena aqui. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6 dezenas, mais uma, 70 e 7. 77 unidades, né? 70 dezenas, mais 7 unidades, 77. Ok? Vamos virar a nossa página. Vamos para a página 88. Em 94 bolinhas, há quantas dezenas de bolinhas? Em 94. Então, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, mais 4 bolinhas aqui. Mais essas 4 aqui. Quantas dezenas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dezenas. Né? Em 100 bolinhas, há quantas dezenas de bolinhas? Em 100 bolinhas, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas. Se forem acrescentadas 10 bolinhas abaixo das 100 bolinhas, se eu colocar mais 10 bolinhas aqui, quantas unidades de bolinhas haverá no total? Aí eu vou ter as 100 bolinhas que eu já tenho, as 100 que eu já tenho, mais 10 que eu vou colocar. Se eu vou colocar mais 10 bolinhas, mais uma dezena, eu vou ter 110 unidades. Quantas dezenas de bolinhas? Se eu já tenho aqui 10 dezenas, com mais uma dezena, eu tenho 10 dezenas, com mais uma dezena que eu vou colocar, eu vou ter quantas dezenas? Eu vou ter 11 dezenas. Essa quantidade corresponde a mais ou a menos que uma centena? 11 dezenas é mais que uma centena de unidades. Desculpa, 11 dezenas é mais ou menos que uma centena. Uma centena, 11 dezenas. Agora, esse 11 dezenas vai se transformar em unidades. Uma centena eu tenho 100 unidades. 11 dezenas eu vou ter 110 unidades. Então, aonde eu tenho mais? Uma centena, ou uma centena e uma dezena. Uma centena e uma dezena. Número 8. Na atividade número 8, nós temos esta atividade aqui.
Em cada item, nós vamos decompor o número em centena, dezena, unidade. Então, como nós vamos fazer isso? Em cada item, nós vamos compor. Na letra A, nós temos o número 18, que é igual... que representa? Qual é a representação decompondo o número 18? Como nós vamos fazer? 18 igual a... Como eu faço 18? Quantas dezenas eu tenho no 18? Quantas dezenas eu vou ter aqui no 18? Uma dezena, que vale quanto? 10. 10 unidades. 10 mais quanto? Mais 8. 10 mais 8, certo? Então, 10 equivale a um grupo de 10, mais 8. Um grupo de 10, que corresponde a uma dezena mais 8. Agora, lá no 101, o que nós vamos ter no 101? Vamos decompor o 101. Ai, prof, mas está difícil para decompor. Vamos pegar nossas fichinhas, então. 101. Então, eu tenho a fichinha do 100 e a fichinha do 1. 101. Cadê a minha fichinha do 1? Aqui. 101. 101. Então, o que eu tenho no 101? Eu tenho a centena, 100. Então, eu tenho 100. Mais quanto? Aqui no meio eu tenho quanto? Quanto eu tenho aqui no meio? Mais 0. 0. Mais quantas unidades? 1. Então, eu tenho uma centena, 0 dezenas e 1 unidade. Então, um grupo de 100 mais um grupo de 0 dezenas mais uma unidade, 101, né? Agora, lá no 247, vamos lá no 247. 200, então eu já tenho 247. Montei o meu número. Compus ele, ó, 247. Então, o que eu tenho aqui no 247? Ele é composto por quem? Pelo primeiro, quem está lá de baixo, 200. Então, aqui embaixo eu tenho 200. Mais quem? Quem é o segundo? O segundo é o 40, mais 40. E por último, mais o 7, mais 7. Então, o que eu tenho aqui? Quantos grupos eu tenho aqui no 200? Quantas centenas eu tenho? Olha o primeiro número aqui. Quantas centenas? 2. Então, eu tenho 2 grupos de 100. 2 grupos de 100. 2 centenas. 100 mais 100. Aqui eu tenho quantos grupos de 10? Quantas dezenas? 4. Perfeito. 4 grupos de 10. E por último, quantas unidades? 7 unidades. Certo? E vocês vão fazer os demais que solicitam ali. A prof fez apenas 3 exemplos. Vocês completam os demais, tá? Esqueceu de alguma coisa? Volta aqui para o que a prof está falando agora, tá bom? E questão número 9. Vamos para a questão número 9. Questão de número 9. Na 9, nós vamos compor os números usando as fichinhas numeradas que você recortou. Essas fichinhas aqui, tá? Sempre com essas fichinhas aqui. Então, é bem fácil. Ali já diz o que é para fazer, ó. Então, aqui, eu vou precisar pegar que fichinha? A fichinha 100, a fichinha 80 e a fichinha 9. E vou colocá-las uma sobreposta à outra, ó. A 100 de baixo, 80 em cima, a 9 por último. Aí, então,
100 mais 80 mais 9, eu vou ter o número 109. 189, né? 189. Continuem fazendo as outras atividades ali, tá bom? Na número 10, Angélica e os colegas organizaram no quadro a seguir o tipo de coleção que cada um possui e a respectiva quantidade, né? Aí eles organizaram o que eles possuem e a quantidade deles. Então, ali naquele gráfico, vocês vão ver, aqui embaixo, vocês vão ver que nós temos a Angélica com 125 figurinhas de times de futebol. O Davi com 51 canetas e lápis. O Theo, folhas e plantas, ele tem 78. O Nuan, ele tem livros, 32. E a Serena, pedras, 273. Ok? Muito bem. Agora nós vamos organizar esses números na ordem crescente. O que é a ordem crescente? Cresce do pequeno para o maior. Então, ordem crescente. Nesses números que nós temos aqui, a ordem crescente desses números aqui. 127, 51, 78, 32, 273. Qual é o menor deles? Muito bem, o 32. Então, vamos começar com o 32 e vamos aumentando a ordem deles até chegar no maior deles, que é o 273. Perfeito. Letra B. Decomponha de acordo com os agrupamentos em centenas, dezenas e unidades as quantidades dos itens selecionados, né? Então, aqui na letra B nós vamos decompor. Vamos colocar os números que aparecem na tabela, que são esses números aqui, e vamos decompor os números. Então, o que é a decomposição? As cartelinhas, né? Então, o primeiro deles é o 127. Então, o que eu vou procurar no 127? O 100, eu tenho 100, 120, 127. E 127, certo? Então, como eu vou decompor o número aqui, na linha que vocês têm do lado? Primeiro, vocês vão escrever esses números aqui, um em cada linha, né? Igual. Aí, vocês vão decompor. Então, primeiro eu vou botar 100 mais 20 mais 7, tá? Então, ó, vou botar aí 100 mais 20 mais 7, ok? 127. E a mesma coisa vocês vão fazer com o número 51, com o número 78, com o número 32 e com o número 273. Na letra C, vocês vão escrever por extenso esses mesmos números, tá? O que é escrever por extenso mesmo? Escrever usando as letras, né? Os números usando letras. Então, o primeiro deles é o 125. Então, vocês vão escrever 127, não 5. 127. Escrever todos eles também, tá? Então, o 127, o 51, o 78, o 32 e o 273, ok? Perfeito. Hoje vocês vão trabalhar bastante. Na número 11, nós temos mais uma tabela. Um grupo de amigos costuma reservar uma parte da mesada para depositar no banco. Veja a quantia que foi depositada na última sexta-feira. Utilize as cédulas. Não sei se todos vocês estão com as cédulas do dinheiro em casa. Muitos de vocês deixaram no colégio, né? Mas não tem problema. Vocês sabem a representação do dinheiro, então vocês vão usar essa representação do dinheiro, tá? Quem tem o dinheirinho em casa e quiser pegar o dinheirinho para brincar, pode fazer. Quem não tiver, vai desenhar. Vai funcionar do mesmo jeito, tá?
Então, responda as questões e registre a estratégia que você pensou para resolver cada uma delas. A prof vai dar um exemplo, mas não precisa seguir o exemplo da professora, tá? Existem várias possibilidades utilizando dinheiro. Né? Vocês vão organizar a possibilidade de vocês, a estratégia que vocês criaram e fazer o registro aqui, tá bom? Quanto falta para Esther completar R$100? Então, a nossa amiga Esther, eu vou lá na tabela e vejo quanto ela tem. Aí eu descubro que ela tem R$90. Ela já possui R$90. Eu quero saber quanto que ela vai precisar para conseguir, quanto mais ela precisa para conseguir R$100, né? Então, eu posso fazer assim, imaginar que ela tem uma nota de 50, mais uma nota de 20, mais uma nota de 20, que me dá um total de 90, né? 50 mais 20, 70, 5 mais 2, 7, mais 20, 7 mais 2, 9, 90, certo? 90 para 100, 90 para 100, faltam mais 10, fácil, né? Posso fazer a operação matemática, ou seja, diminuir o 90 do 100. Então, eu pego 100, tiro 90, me sobram 10, né? E posso fazer também, eu tenho 90 dezenas, para completar a centena, quanto me falta? Se eu tenho 90 dezenas, então eu tenho, lembra das barrinhas de Cuisinart? Então, eu tenho 90 barrinhas de 10, quantas me faltam para atingir uma placa de 100? Né? Faltam 10. Então, a resposta aqui embaixo. Faltam, quantos faltam? Faltam quantos reais? R$10. Então, faltam R$10. Faltam R$10. Não se esqueçam, vocês precisam montar a estratégia de vocês dentro do retângulo e completar a resposta embaixo dele, tá bom? Não vão esquecer disso. Número 12. Número 12. Vamos ver o que temos no número 12. A número 12 vai pedir para representar as situações do problema a seguir. Porém, nessas situações, Hudson foi ao shopping comprar 2 presentes de aniversário, usando apenas moedas de R$1 e cédulas de 10 e de R$100. Ele só tinha isso. Moedinhas de R$1 e cédulas, notas de papel de R$10 e de R$100. Nada mais do que isso, tá? Ele não tinha nenhuma de 5, nenhuma de 20 e nenhuma outra moedinha de 50 centavos, de 25 centavos ou de 10 centavos. Ele tinha só moedinhas de R$1 e cédulas de 10 e de R$100. Como ele pôde pagar cada compra sem receber troco, com a menor quantidade de moedas e cédulas possível? Não se esqueçam, é a menor quantidade de moedas e cédulas possíveis, tá? Lembrando que ele tem moedinhas de R$1, cédulas de 10 e de R$100, ok? Muito bem, vamos lá então. Uma das possibilidades, se ele vai comprar um relógio que custa R$334. 334. Então, 300, eu tenho moedas de 10 e de 100. Quantas cédulas de 10 e de 100? Quantas cédulas eu vou precisar e de quais? De 10 ou de 100? Se eu preciso a menor quantidade possível, eu vou pegar a maior cédula que eu possuo. A maior cédula é a de 100. Então, quantas de 100 eu vou precisar? Para 300. 100, 200, 300. Quantas eu vou precisar? 3 cédulas. Então, 3 cédulas de 100. 100 mais 100 mais 100. Já fiz o 300. Agora, eu vou fazer o 30. 30 eu posso fazer com a nota de 10. Quantas notas eu vou utilizar para formar o 30? Novamente, 10, 20, 30. Quantas? 3 também. Então, aqui, 10, 20 e 30. Então, já tenho 330, falta o 4 ainda. O 4 eu vou formar com o quê? Isso, com as moedinhas de R$1. Muito bem. Quantas moedinhas eu vou precisar? 4 moedinhas. Perfeito. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter, aí se eu for fazer um registro de matemática, 300,
3 centenas, mais 30, 3 dezenas, mais 4, 4 unidades. 300 mais 30 mais 4, 334. Quer dizer? 300, eu tenho 300, tenho 300. Depois eu vou ter o 30, 300, mais 30 e mais as moedinhas, mais 4 moedinhas, ó, 334, sem voltar troco nenhum, paguei o meu relógio, né? Isso vocês vão fazer com todas as outras letras do número 12, tá? Que tem ainda a letra B, né? Depois, tem esta página aqui, desafios. O que são os desafios matemáticos? Eu quero ver quem consegue fazer esses dois desafios aqui, esse e esse daqui, ó. Eu não vou explicar, só vou dar uma dica. Esse aqui é muito fácil, tá? Esse aqui, no segundo aqui, vocês têm os números aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês precisam usar os números de 1 a 5 para completar as linhas e as colunas. Porém, o número 3, que já está aqui, não posso repeti-lo nessa linha. Cuidado! Nesta coluna, o 3 já está aqui, não posso repeti-lo. Nem o 3, nem o 1, nem o 4, ele já existe aqui, tá? Não posso repetir o número nem na coluna e nem na linha. Preste muita atenção, tá? Mas vai ser muito legal fazer. Perfeito! Aqui nós temos essas atividades, vocês já fizeram. Agora nós vamos para o módulo 7. Módulo 7. Lá no módulo 7. Cálculo mental de adição. O que é um cálculo mental de adição? Vocês sabem me dizer o que é? Você conhece a estratégia do cálculo usada por Guilherme ou usaria outra estratégia? O Guilherme é o nosso amiguinho aqui, ó. Ele usou uma estratégia aqui. O prof vai ler para vocês, ó. A nossa amiguinha fala, algumas pessoas costumam dizer que cálculo mental é o mesmo que fazer cálculo de cabeça, né? Usar a cabeça da gente ou a nossa mente e fazer o cálculo lá dentro. Aí o Guilherme responde o seguinte, não se trata de cálculo de cabeça, mas sim de diferentes estratégias de cálculo pensado, isso é, mental. A gente pensa como resolver a questão, sem botar no papel, tá? Por exemplo, para calcular o 9 mais 4, sabemos que, para calcular o 9 mais 4, nós sabemos que, vamos ver aqui, 9 mais 4, o raciocínio dele foi esse aqui, 9 mais 4. Então, 9 mais 4. Sabemos que o 4 é composto de 1 mais 3. E 9 mais 1 me dá 10. Esse 10 aqui é a dezena mais próxima que eu consigo alcançar com esses dois números aqui. Então, qual deles está mais próximo da dezena? O 9 ou o 4? Ah, o 9, prof. Quanto falta para o 9? Falta 1. Então, eu vou tirar o 1 aqui do 4 e vou passar esse 1 aqui para o 9 para mim ter a dezena. Então, olha aqui, ó. Se eu tiro 1 do 4, eu preciso desse 1 aqui, então eu boto 1 mais quanto que me dá 4? Mais o 3. Aí eu consegui a dezena, ó. 10 mais o que sobrou do 4 aqui, que foi o 3, igual. Ficou fácil, ó. 10 mais 3, 13. Isso é um cálculo mental, né? Como eu consigo me aproximar de uma dezena para facilitar a minha operação? Né? Aí, ele fala, ó, ele diz o que é cálculo mental. Vamos continuar. Virem a apostila de vocês. Em nosso dia a dia, estamos sempre fazendo cálculos. De vez em quando, podemos usar a calculadora. Mas muitas vezes, isso não é possível. Por isso, uma ferramenta muito importante é o cálculo mental. Neste módulo, você vai conhecer algumas estratégias para cálculo de adição. Nós vamos compor e decompor números. Vocês lembram das barrinhas do Cuisinare? Então, aqui, ó.
Elas estão desenhadas aqui embaixo. Para quem não lembra quanto vale cada uma, o que vocês vão fazer? Marcar debaixo delas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vocês vão lembrar das cores que cada uma representa, né? Representa a quantidade. Por exemplo, a cor azul, a quantidade que ela representa é o 9, tá? A cor verde escura, a quantidade que ela representa é o 6, ok? E aí vocês vão ter as possibilidades de compor e decompor números, né? Então, por exemplo, aqui, ó. O que é compor número? Compor um número é montar um número, né? Por exemplo, 7 mais 7, como eu monto esse número? É o 7 mais 7. Pego 7 mais 7. Para mim montar esse número, o 7, se for para mim partir para a dezena mais próxima dele, é quanto? É 10, né? Então, quanto eu preciso colocar nesse 7 aqui para chegar lá no 10? 7, 8, 9, 10. Eu preciso de mais 3. Então, se eu for decompor o número 7, eu vou fazer 7 igual a 3 mais quanto para dar o 7? 3, 4, 5, 6, 7, mais 4. Então, 3 mais 4. Aí, eu junto o 3 com o 7, tiro um 3 daqui, jogo aqui, fica 10. Então, 10 mais o 4 que sobrou. 10 mais 4, 14. Então, compus o numeral, ó, 14, tá? Decompor é desmanchar um número, ou seja, eu tenho 14. Quais são as possibilidades de eu desmontar esse número? Então, eu posso colocar 7 mais 7, dá 14. Posso colocar 5 mais 9, dá 14. 6 mais 8, dá 14. 10 mais 4 dá 14. 11 mais 3 dá 14. 12 mais 2 dá 14. E 10 mais 4, que já está aqui, dá 14 também. Então, essas são as minhas possibilidades de decompor um número, ok? Vamos trabalhar nas atividades agora, nos exercícios, né? São muitos exercícios propostos, então vamos lá. No exercício número 1, virem a página. No exercício número 1, é bem fácil, ó. Faça os registros colorindo, pintando agora, na malha, a quantidade de quadradinhos que correspondem às barras, depois complete as parcelas das adições e calcule a soma. Então, nós temos aqui, ó, a malha e a atividade aqui do ladinho, tá? Aqui do ladinho tem a atividade, ó. Então, 10 mais 1 igual a 11. 10, eu pintei aqui, ó, tá na apostila laranja, 10, mais 1 que sobrou aqui, tá? Então, agora vocês vão pintar. É mais fácil fazer na ordem decrescente. Então, se aqui nós começamos no 10, nós podemos fazer a ordem decrescente aqui. Então, vocês vão pintar o outro, o 9. Qual era o 9 mesmo? Nós falamos antes. Alguém lembra? Alguém me ajuda? Isso, o azul. Então, eu vou pintar aqui, ó, azul. Aqui. E aí, eu vou marcar aqui. 9 mais quantos? Quantos sobraram aqui? Sobrou 1, 2. Então, 9 mais 2 igual a 11. E assim eu vou fazendo até chegar aqui embaixo no 1 mais 10. Prof, eu posso pintar esses dois de vermelho, já que a cor é vermelha? Lógico que pode sim. Tanto é que quando eu chegar lá no 6, posso botar, ó, 6 é composto pela cor verde, 6 mais o 5 amarelinho, ó, tá? 6 mais 5 igual a 11, ok? Pega. Ai, não tem a fichinha, não tem problema. Olha aqui atrás, lembra que a prof pediu para vocês marcarem os valores aqui? Então, olha aqui, veja quanto vale cada um e pinta a cor que corresponde, ok? Número 2. Na número 2, vocês vão continuar ainda com as barrinhas, tá? Quem tem as barrinhas em casa, usa as barrinhas em casa. Quem não tem, olha a cor lá e continua fazendo. Então, aqui nós temos o número 12. Então, o 12 eu preciso criar
3 maneiras diferentes usando apenas 2 barras para compor o número 12. Eu preciso usar 3 maneiras diferentes para compor o número 12. Então, eu posso usar o 10, eu tenho 10, né? Então, pinto aqui de laranja, 10, e marco aqui, 10 mais, quantos sobraram? 2. 10 mais 2, 12. Muito bem, o 10 eu já fiz. Se eu usar o 6, eu vou usar o 6 uma vez e vou usar o 6 2 vezes. 6 mais 6 igual a 12. Tranquilo, né? Muito bem. Número 3. Na número 3, vocês vão pensar em 4 diferentes adições com 2 parcelas para compor a quantidade indicada pelo número em cada item e faça o registro, né? Então, eu tenho aqui 14. Quais são as possibilidades? Eu preciso criar 4 estratégias diferentes para montar o 14. Brinca com as barrinhas também, se quiser, tá? Então, eu posso pegar o 10 mais o 4, isso, 10 mais 4. 10 mais 4 igual a 14. Aí, posso fazer o que também? 7 mais 7, ótimo! 7 mais 7 igual a 14. Preciso de mais 2 opções aqui. O que eu posso botar? Posso colocar 8 mais quanto igual a 14? Vamos lá? 8 na cabeça, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 mais? Isso, 8 mais 6 igual a 14. Ok? Preciso somar 14. Na letra B, o 15. Número 4. Componha os números completando a parcela que falta. O primeiro item já está feito. Então, também, eu vou compor o número. Então, o primeiro item já está feito lá, né? Aqui a prof fez 3 opções, mas vocês vão criar as estratégias de vocês, perfeito? Então, olha aqui, ó. 6 mais 9 igual a 15, certo? Então, 6 mais quanto vai dar 16? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 mais quanto? 6 mais 10, perfeito. Tá? E assim vocês vão fazer com com os outros números da questão também, tá? Olha o resultado final e veja quanto falta para completar. Bem fácil. A número 6. Agora nós vamos decompor de 2 maneiras diferentes cada número. Nós vamos decompor eles, né? Então, nós temos aqui o resultado, 20. 20. Quais são as possibilidades para mim chegar no 20? 10 mais 10, perfeito, ótimo. 10 mais 10, 20, professor. 10 mais 10, 20. Que mais? Muito bom, gostei. 15 mais 5, ok? E assim vocês vão criando as estratégias de vocês. Perfeito. Agora, nós vamos para o número 7. Virando a apostila, vamos ver a número 7. Em cada quadro, complete as adições, nas adições, as parcelas que faltam. Também, nós temos o quadro ali, né? Aqui, ó. Temos um quadro assim, e vocês vão completar, ó. Então, eu tenho 5, quanto falta para chegar no 7? 5, 6, 7, faltam 2. 2, muito bem. Aí, completa aqui embaixo, ó. Então, 5 mais 2 igual a 7. Perfeito, né? Muito bem. Vamos para a próxima. A próxima. A número 8. Em cada item, decomponha os números em 2 parcelas, de maneira que a primeira deverá ser uma dezena exata. Lembra da dezena exata?
As dezenas exatas são o 10, 20, 30, 40, 50, né? Todos os números que terminam com o numeral 0 são as dezenas exatas. E aí nós precisamos decompor o número utilizando as dezenas exatas. Como nós vamos fazer essa decomposição do número usando as dezenas exatas? Vamos ver. Aqui, dezenas exatas. Então, eu tenho o 16. Eu tenho 16. Então, uma tem que ser a dezena exata, é o 10. O 10 tem que estar. Então, 10 mais quanto? O 16. Eu tenho 16, 10 mais. Se eu tirei uma dezena do 16, me sobraram quantas unidades? Ótimo, perfeito, 6 unidades. Então, 10 mais 6. Agora, eu tenho o número 38. Quantas dezenas eu tenho no 38? 3 dezenas. Quanto vale 3 dezenas? 10, 20, 30. 30. 30 mais quantas unidades me sobraram? 8 unidades. Mais 8 unidades. Muito bem. Perfeito. Agora nós vamos fazer a número 8. Já fizemos a 8, viramos a página. Acabou a nossa aula de hoje, professora. Temos a tarefa, tá? Tarefa. Faça os exercícios 1 e 2 da página 107. Exercícios 1 e 2 da página 107. Vamos lá ver. 1 e 2 da página 107. Lembram? Vocês fizeram muito isso no primeiro ano. Só contar as cores. Então, aqui em cima temos 9 mais quanto? Mais 1. 9 mais 1 igual a tanto, tá? 1. E número 2. Componham os números completando a parcela que falta. Então, eu tenho 7 para 16. Quanto falta? 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Faltam quanto? Faltam 9. Ok? Beleza? Meus amores, por hoje a nossa aula acabou. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e conseguido fazer todos os exercícios, tá? Qualquer dúvida, mandem perguntas para a professora, beleza? Beijo carinhoso em todos vocês e cuidem-se, meus amores. Até amanhã!